Gente, parte dos passageiros que morreram ali no acidente do ônibus em Minas estava sem o cinto de segurança. A gente já falou isso aqui, né? O uso desse equipamento de segurança é obrigatório em ônibus de viagem intermunicipais e interestaduais desde 1999. Patrícia Piazza volta agora porque, apesar de ser uma lei, muita gente nem deve se dar conta de que precisa realmente usar o cinto, né? É uma questão até de inteligência, né, Patrícia? A gente saber, vou viajar, tantas horas viajando, um motorista que eu não conheço, um transporte que não é meu, né? Um veículo que não é meu, vou botar o cinto de segurança. Exatamente, Natália, de pensar na própria segurança, né? Infelizmente, é uma prática errada, a pessoa que tira o cinto ali durante a viagem, mas comum, né? Infelizmente, a gente sempre vê esse tipo de situação e quase sempre, quando tem acidente envolvendo o ônibus, existem mortes por conta desse motivo, né? Mas como você disse, é lei, é necessário e é algo que não incomoda em nada, né? Aquela fivelada ali apenas na cintura. A gente vai conversar sobre esse assunto com um especialista em segurança para a mobilidade. O Paulo César está aqui ao meu lado para a gente tentar entender um pouquinho, né, da logística desse acidente, o que pode ter provocado esse acidente e também essa questão da segurança dos passageiros. Muita gente, né, acabou se ferindo gravemente, 11 pessoas perderam a vida, incluindo crianças. Paulo César, o cinto de segurança, ele é fundamental, ele poderia ter evitado tantas mortes? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Sim, com certeza, Patrícia, o cinto de segurança não colocar um fator que pode ter contribuído e muito para que houvesse esse sinistro, né, próximo à cidade de Araguari, nessa MG 223, no dia de ontem. Com certeza o cinto de segurança poderia ter evitado com que essas pessoas, esses passageiros, fossem jetados para fora após o tombamento do ônibus. Tem um relato, inclusive, de passageiros, né, que ele acabou batendo ali esse veículo no canteiro, nesse trevo e saiu arrastando, né? Então a gente já imagina, infelizmente, essa cena dos vidros quebrando, essas pessoas sendo ejetadas para fora do veículo, inclusive crianças. No caso das crianças, a gente tem a lei de trânsito ali dentro da cidade, em veículos que precisa da cadeirinha, do assento até determinada idade. Nos ônibus, essa não é uma obrigação. O artigo 65 do Código de Trânsito determina que todos devem usar o cinto de segurança. Porém, existe uma resolução do CONTRAN que abre uma exceção para o caso dos ônibus coletivos, urbanos e semi-urbanos, cujo transporte pode ser feito em pé. Já no ônibus rodoviário, cuja velocidade é maior, é exigido e obrigatório o uso do cinto. Porém, há uma brecha na lei que não determina que essas crianças, esses menores de 10 anos, por exemplo, devem estar em assentos, igual nos automóveis, né? É uma falha que, infelizmente, tem que ser corrigido, que poderia também ter evitado esse tipo de sinistro, como houve lá próximo a Araguari. Falando desse entroncamento ali na GO 223, na MG 223 com a MG 413, entre Araguari e Tupaciguara. É um entroncamento ali um pouco confuso, né? Quem não tem o hábito de passar por ali, ele parece um 8. O motorista alegou em depoimento à polícia que reduziu a velocidade no radar, mas que se assustou com o vulto, que seria um veículo passando à frente ali, freou bruscamente, por isso bateu no canteiro e tombou. Se ele estivesse, de fato, tudo está sendo apurado, né, mas na velocidade permitida, esse acidente teria essa proporção, possivelmente, ou não? Olha, Patrícia, o ônibus é um veículo muito seguro, né? Foi feito vários testes pelo Inmetro para poder colocar ele em circulação. O motorista recebe treinamento. Agora, a situação era que estava de madrugada, mesmo tendo o radar, o ônibus atinge velocidades rapidamente, porque o motor é muito potente, e há essa questão do entroncamento, o trevo, cujo o veículo é autossuspensão a ar, ele pode ter feito um balanço ali, uma frenagem, cujo vai ser apurado ainda pela perícia. Mas sim, o fator velocidade é fundamental, estar numa velocidade padrão, velocidade baixa, para poder adentrar e fazer essa manobra com segurança. Que a perícia determine, né, as circunstâncias e as causas desse acidente, que possa, né, não haver outros, né, principalmente com tantas vidas ceifadas aí. A polícia está investigando todo o caso, como eu disse, já ouviu ali o motorista. E esses ônibus costumam ter câmeras de segurança dentro deles também. Isso pode contribuir, né? Com toda certeza, a câmera de segurança pode contribuir com a situação que é colocada dentro e fora do ônibus. Como o motorista alegou um possível veículo que passou, essa câmera, a perícia determinando ali as imagens, né, verificando essas imagens, pode realmente comprovar se houve ou não essa situação do veículo, o ônibus ser fechado, para o motorista tomar essa reação, essa atitude que causou esse tombamento. A câmera interna também pode inibir cujos
passageiros possam retirar o cinto de segurança, né? Que a câmera pode ali estar fazendo uma situação para a pessoa não querer tirar e ser depois punida por isso. Porque o motorista comunica muitas das vezes que tem que se colocar o cinto, mas às vezes o ônibus mal sai da rodoviária, os passageiros tiram. Então é importante todos os passageiros ter essa responsabilidade consigo, colocar o cinto e permanecer com ele até o final da viagem. E se desembarcar em alguma rodoviária, por algum motivo, tragar um cigarro, ir ao banheiro, tomar água, fazer uma caminhada, ao retornar, recolocar esse cinto de segurança. Isso é muito importante. Em relação à velocidade, alguns passageiros disseram que ele estaria além da velocidade permitida. Claro, repito aqui, tudo está sendo apurado. Agora, o tacógrafo pode ajudar nesse tipo de investigação também? O tacógrafo, inclusive esse tacógrafo agora é tudo digital, né, via GPS. Sim, a perícia pegando as informações desse tacógrafo vai comprovar se o motorista acelerou de maneira exacerbada após essa lombada eletrônica, o que pode ter contribuído talvez com a perca de controle. É fundamental todos os veículos de grande porte estar com esse tacógrafo em dias, aferido pelo Inmetro, para que possa ser verificada com toda a segurança as informações do deslocamento desse veículo, da hora que ele saiu até a hora do acidente. Em relação às crianças, é sempre uma preocupação, porque não existe essa obrigação ali da cadeirinha, né, do bebê conforto. Existe uma forma de tentar protegê-las? Sim, evitar com que elas fiquem deslocando no corredor do ônibus, saindo das poltronas, né? Sabemos que criança, algumas estão até mais peraltas do que outras, é complicado manter tanto tempo de uma viagem rodoviária quietinha. Mas os pais têm que tomar esse cuidado, essa precaução, levar dispositivos como celulares, né? Com vídeos para a criança ficar entretida o maior tempo possível. Muito obrigada pelas informações. Trazendo aqui as atualizações, Natália, a gente tem informação de que os 10 corpos que estão no IML de Araguari ainda não foram liberados. Um outro corpo está em um hospital e também não foi liberado, né? Essas vítimas, a grande maioria, aliás, as que foram identificadas até agora, são todas aqui do estado de Goiás. Outras 3 ainda não tinham sido identificadas. A gente lamenta profundamente, né, essa tragédia. Inclusive a Real Expresso, que é o ônibus responsável por esse transporte, enviou nota à nossa produção, dizendo exatamente isso, que lamenta profundamente a perda desses passageiros, que está trabalhando junto à polícia para investigar as causas desse acidente. Também colocou à disposição de parentes da vítima, né, um telefone 24 horas aí para qualquer tipo de informação. O telefone é o 0800 728 1992. Vou repetir aqui, 0800 728 1992. Natália, qualquer notícia eu te chamo. Obrigada, viu, Patrícia? Eu vou